Olá, queridos alunos, queridas alunas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os recursos em espécie, o caso recurso em sentido estrito, e nós vamos trabalhar agora os casos de cabimento do recurso em sentido estrito. Nos termos do artigo 581 do Código de Processo Penal, é possível a interposição do recurso em sentido estrito das decisões, em regra das decisões interlocutórias, dos casos lá descritos no artigo 581 do CPP. O inciso 1 diz que vai caber recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou queixa. Então veja bem, sempre quando o juiz ele está diante de uma denúncia ou de uma queixa, ele vai analisar o artigo 395 do Código de Processo Penal. Lá está descrito: o juiz rejeitará a denúncia ou a queixa quando faltar pressuposto processual, condição da ação penal, faltar justa causa. Então, em alguma daquelas hipóteses visualizadas pelo magistrado, o magistrado vai rejeitar, ele não irá receber nem a denúncia e, no caso, também poderá não receber a queixa-crime. Então, veja bem, esta é a hipótese de interposição de rese. A doutrina costuma ventilar a seguinte hipótese no tocante ao aditamento da denúncia ou da queixa. Quando o aditamento ele é um aditamento próprio, ou seja, eu vou incluir aqui corréu, ou eu vou incluir novos fatos delituosos, aí sim, no momento do aditamento desta denúncia, se o juiz verificar que existe algumas das hipóteses do artigo 395 do CPP, ele rejeitará o aditamento da denúncia. Então, por interpretação extensiva, também caberia recurso em sentido estrito. Agora, se ocorrer apenas uma emenda, um aditamento que vai significar mais para nós uma correção material em torno da denúncia ou da queixa, a doutrina entende que esse aditamento, chamado de aditamento impróprio, não irá dar ocasião à interposição do recurso em sentido estrito. É isto, na verdade, que predomina. Bom, e se o juiz ele receber a denúncia ou queixa, cabe algum recurso? Não caberá recurso algum. Caberá, na verdade, a impetração de uma ordem de habeas corpus. Isso sim será possível. O inciso 2 nos traz a seguinte informação, que vai caber rese da decisão que concluir pela incompetência do juízo. Agora, aqui nós temos que ter uma certa cautela. Este inciso 2, ele não se refere àquela exceção de incompetência territorial que é processada em autos apartados, ou seja, em autos separados do processo principal. Esta questão aqui que está no inciso 2 é quando o juiz de ofício, ou quando ele for provocado nos autos do processo principal, e é a situação em que ele emite a decisão de incompetência do juízo, é que caberá nesta situação a interposição do recurso em sentido estrito. Então, os casos do inciso 2 é quando o juiz ele decide de ofício ou quando provocado pela incompetência do juízo e aqui dentro dos próprios autos. E aqui você se lembra daquela situação em que eu já devo ter ensinado isso em sala de aula para vocês. Da decisão de desclassificação do crime, cabe recurso em sentido estrito, porque normalmente, naturalmente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma situação em que o juiz ele vai provocar o deslocamento da competência de um local para outro. Então, nessa situação, cabe recurso em sentido estrito. É o caso do inciso 2. Lembram lá, no final da primeira fase do júri, quando o juiz de primeiro grau, o juiz sumariante, ele
conclui pela desclassificação do crime, cabe recurso em sentido estrito. Pronto. Nesta situação, eu estou apresentando para vocês o fundamento legal de interposição do rese, que é o inciso 2 do artigo 581 do CPP. Quando nós vamos analisar o inciso 3º, que diz que cabe rese da decisão que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, você vai incluir aqui a exceção de incompetência territorial. Porque essas exceções, elas são julgadas em autos apartados. Então, exceção de incompetência territorial, exceção de litispendência, exceção de coisa julgada, exceção de ilegitimidade de parte, são julgados em autos apartados. E neste caso, da decisão do juiz, que julgar procedente estas exceções, caberá recurso em sentido estrito. Ele diz aqui, salvo a exceção de suspeição, porque dessa decisão não cabe recurso algum. Estamos bem? Então tá aqui, ó. Quando o juiz ele julga procedente a exceção de incompetência territorial, cabe recurso em sentido estrito, com base no inciso 3º do artigo 581 do CPP. Estamos bem? O inciso 4 ele diz, da decisão que pronunciar o réu. Esta decisão de pronúncia é a decisão que remete os autos do processo, que é um crime doloso contra a vida, processado lá na primeira fase do tribunal do júri, para a segunda fase. Então os autos eles serão remetidos para que o juiz presidente receba lá na segunda fase do júri. Essa decisão de pronúncia que manda o processo para a segunda fase do júri, ela pode ser repartida, ela pode ser combatida por meio do recurso em sentido estrito. O inciso 5 diz que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Aí vem uma segunda parte. Quem deferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Aqui nós podemos separar em dois momentos, porque quando se concede, quando se nega, se arbitra, se caça ou se julga inidônea a fiança, né, quem tem interesse em recorrer à defesa. Só que ela pode interpor recurso em sentido estrito. Só que é melhor, comumente, o que os advogados eles fazem na prática? Eles impetram uma ordem de habeas corpus. Porque no recurso em sentido estrito não tem a possibilidade de eu pedir uma liminar dentro de um recurso em sentido estrito. Mas quando eu impetro uma ordem de habeas corpus, lá dentro eu faço um requerimento de uma liminar. Então, é por isso que é do gosto da defesa, quando se caça a fiança, quando se nega pelo pedido de liberdade provisória ou confiança, que nós logo impetramos uma ordem de habeas corpus, tá? Porque que acontece? Quando o juiz às vezes ele caça uma fiança, quando ele nega uma fiança, naturalmente ele vai decretar a prisão preventiva. E eu tenho que correr para que o tribunal ele decida logo sobre essa decisão do magistrado, que quando se caça normalmente a fiança, decreta-se a prisão preventiva. Então os advogados correm, impetrando uma ordem de habeas corpus com pedido de liminar. Se for interpor um recurso em sentido estrito, vai demorar bem mais. Vai demorar bastante tempo. A segunda parte do inciso 5 é um requerimento que vai interessar mais a acusação. Por quê? Quando indefere requerimento de prisão preventiva, quando revoga prisão preventiva, concede liberdade provisória, relaxa-se prisão em flagrante, o Ministério Público é uma parte que ela vai ter interesse em recorrer, ela vai ser sucumbente. Então, claro, nessa situação, eles só vão poder interpor recurso em sentido estrito. Estamos bem?
O inciso 6 é um inciso que está revogado. Antigamente, das decisões de recurso, das decisões de absolvição sumária, cabia recurso em sentido estrito. A propósito, cabia recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, impronúncia e de absolvição sumária. Este inciso 6 aqui, ele se referia à absolvição sumária. Hoje, da decisão de impronúncia e de absolvição sumária, cabe apelação. Só sobrou a pronúncia para o recurso em sentido estreito, tá bom? O inciso 7 fala que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Vocês devem lembrar que quando se quebra a fiança, o juiz ele determina que a metade do valor da fiança está perdida, né? Então, se foi feito um depósito de 20 mil reais, calcionado, né? Foi feita uma fiança, depositado 20 mil reais. Então, quando o juiz ele determina a quebra da fiança, esses 10 mil reais, desses 20 mil reais, 10 mil reais está perdido para o fundo penitenciário nacional ou estadual. Então vai sobrar apenas esses 10 mil reais para poder ficar lá calcionado em juízo. Porque ele cometeu um crime doloso contra a vida, porque ele se ausentou da comarca sem justificar perante o juízo. São os casos de quebramento da fiança. Perdimento da fiança ocorre quando ele deixa de se apresentar para poder cumprir a decisão definitiva, ou seja, aquela que ele já transitou em julgado. Então perde-se a totalidade da fiança que foi calcionada em juízo. Então se foi 20 mil reais, se ele não se apresentar para poder cumprir a pena privativa de liberdade imposta, por exemplo, ele irá perder os 20 mil reais para o fundo penitenciário nacional ou estadual. Estamos bem? O inciso 8º, ele diz que cabe reze da decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, das decisões que extinguem a punibilidade, cabe recurso em sentido estrito. As decisões que extinguem a punibilidade, elas estão lá. O fundamento está no artigo 107 do Código Penal, anistia, né, indulto, abolitio criminis. Então, dessas decisões de extinção da punibilidade, inclusive a prescrição também é uma causa de extinção da punibilidade, vai caber recurso em sentido estrito. Estamos bem? Muito bem. Uma coisa eu queria dizer para vocês. Várias vezes eu mencionei isso em sala de aula, inclusive nesses vídeos, no vídeo de hoje, eu disse que da decisão de absolvição sumária cabe apelação. Só que muito cuidado, porque o juiz, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, absolverá sumariamente o réu quando? Aí ele diz lá, o fato fratípico, existir manifesta causa excludente da licitude, manifesta causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. E no inciso 4, ele diz julgar extinta a punibilidade. Muito bem. Quando a absolvição sumária tiver por fundamento a extinção da punibilidade, não vai caber apelação. Não cabe. Caberá recurso em sentido estrito. Sim, recurso em sentido estrito. Até porque a absolvição sumária, lá quando o juiz incidentalmente, ele absolve sumariamente, não é sentença, tá? Não é sentença. Então estamos bem. Então o recurso nos termos do artigo 397, inciso 4, da decisão lastreada neste fundamento, o recurso é recurso em sentido estrito. Então estamos bem quando nós chegamos no inciso 9, que diz assim, quem deferiu o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Aqui é um anverso do que foi dito anteriormente, né? Quando o juiz ele declara extinta a punibilidade, reze. Aqui o inciso 9 é o fundamento
de quando a pessoa pede a extinção da punibilidade perante o juiz indefere esse pedido de extinção da punibilidade. Imagine que a defesa está alegando que existe uma causa de extinção da punibilidade. O juiz ele verifica aquele argumento por parte da defesa e ele interfere aquele pedido de extinção da punibilidade. Desta decisão cabe recurso em sentido estrito. Estamos bem? Então esta é a primeira parte do nosso vídeo. Acompanhe, nós vamos analisar os incisos até o final. E estamos bem. Deus seja louvado, meus amigos.